Fala, meu nobre gestor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma ferramenta de análise de cenários incrível, que é a famosa análise SWOT, ou matriz fofa, né, para aqueles íntimos. E por que eu falo que é uma ferramenta de análise de cenários? Porque para que serve uma ferramenta mesmo, né? Wesley, uma ferramenta serve para a gente consertar alguma coisa ou para a gente construir alguma coisa. E se a gente utiliza as ferramentas adequadas, o processo fica muito mais prático. É exatamente a mesma coisa. Quando eu falo que eu vou usar uma ferramenta de análise de cenários, é um instrumento que eu vou utilizar para analisar o cenário ao qual minha empresa está inserida, ou seja, quais são aqueles elementos internos e externos que podem impactar no meu negócio, e utilizando esta ferramenta, eu posso aprimorar as decisões dentro da minha empresa, eu posso aprimorar as estratégias de negócio ou eu posso construir novos processos. Então é para isso que a gente utiliza essa ferramenta. Inclusive, ela é uma ferramenta de cunho estratégico. O que isso quer dizer? Que vai auxiliar no processo decisório. É uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão acerca dos rumos o qual o negócio ele vai seguir, né? Simbora para o nosso vídeo. Como você está vendo aqui na tela, né? Ela se chama matriz justamente por esse formato matricial. E o que significa SWOT ou fofa, né? SWOT vem com S de forças, né? S de forças, na verdade é S de strengths, né? Strengths significa forças. Ela vem com W, né? O W de weakness ou W de fraquezas, né? A gente tem o O de opportunities, que são as famosas oportunidades, e o T de threats, ou seja, as ameaças. Então, fofa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então a gente analisa esses 4 elementos e o impacto que esses 4 elementos têm no nosso negócio. Nós temos elementos internos e externos. O que isso quer dizer? Elemento interno, aquilo que eu tenho poder. As minhas decisões impactam nos elementos internos de dentro de uma empresa. E nós temos os elementos externos, que são aqueles elementos que infelizmente eu não tenho poder sobre eles. Se eu não tenho poder sobre esses elementos, o que eu posso fazer? Me preparar para esses elementos, porque isso pode dificultar o processo, né, caso eu não esteja preparado, ou pode trazer oportunidades sensacionais se eu tiver antenado a esse cenário externo ao qual a minha organização está inserida. Então vamos lá, vamos falar de cada um deles, né? Quando a gente fala de elementos internos, né? A gente está falando daquilo que a gente tem poder, basicamente são o quê? Nossas forças e nossas fraquezas, né? As nossas forças é aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de positivo, né? Aquilo que a gente enaltece, principalmente perante a concorrência. O que o seu negócio ele tem que impacta positivamente o seu cliente? O que você tem de forte? Wesley, a gente tem muito forte a qualidade do nosso atendimento. Nós temos uma equipe, né, que foi muito bem capacitada, né, uma equipe de vendas, e essa equipe de vendas ela faz parte das nossas forças. A gente tem como força, né, o nosso banco de dados. Nós temos informações muito claras, muito precisas, e essas informações nos ajudam a tomar decisões mais inteligentes. A gente tem como força a nossa capacidade produtiva, a gente tem como força os nossos recursos materiais e patrimoniais, a gente tem uma série de recursos que a nossa concorrência não tem. Percebe? Força é aquilo que potencializa o seu negócio e você tem poder sobre isso. E nós temos as fraquezas, né? Nem só de forças, né, vive um negócio. O que é fraqueza? Aquele seu calcanharzinho de Aquiles. Aquilo que se você sabe lá no íntimo que prejudica o seu negócio, aquele seu ponto fraco. Por exemplo, eu posso ter como uma fraqueza a minha localização geográfica. Às vezes o meu negócio ele está instalado num lugar que não é muito interessante, né? Às vezes o aluguel que eu consigo pagar para minha empresa é um aluguel em tal parte do bairro, mas essa parte do bairro
Infelizmente é uma fraqueza minha, que eu não estou perto ali do centro comercial. Eu posso ter como fraqueza uma equipe, sei lá, uma equipe jurídica, né? Eu tenho uma equipe de marketing e vendas muito boa, mas a minha equipe jurídica, né? Ela não é tão boa assim, ela necessita de mais qualificação, são profissionais não tão bem qualificados assim. Eu posso ter como fraqueza, por exemplo, uma matéria-prima, um fornecedor, né? A fraqueza que eu tenho é porque a minha matéria-prima que eu utilizo no meu processo produtivo, ela não é tão boa assim, né? Eu posso ter como fraqueza uma determinada tecnologia, né? A concorrência está à frente de mim em relação ao uso dessa tecnologia. Então percebam, fraqueza é aquilo que eu tenho domínio, porém eu sei que precisa melhorar. Eu sei que a minha concorrência me supera nesses tópicos. Então isso é chamado de análise de ambiente interno. Tudo que é força e tudo que é fraqueza. Só que eu falei para vocês que na análise de SWOT, ou matriz fofa, né? A gente tem também os ambientes externos. Os ambientes externos são chamados o quê? De oportunidades e ameaças. Por exemplo, eu posso imaginar que uma oportunidade pode ser um projeto de lei que está na iminência de ser aprovado. Ou seja, minha empresa, geralmente ela não tem poder sobre, né, a aprovação ou não de uma determinada lei. Mas com a aprovação dessa lei, pode ser que o meu negócio seja beneficiado. Então cabe a mim analisar esse cenário, acompanhar o que está rolando no cenário político em relação à aprovação, né, desse projeto de lei para que minha empresa seja beneficiada. Às vezes é a autorização de um tipo de produto, a autorização de um tipo de serviço, às vezes, né, é a regulamentação de algo que eu forneço, de algo que eu vendo, às vezes é alguma alteração na lei trabalhista que vai beneficiar a contabilidade da minha empresa, né? Então, quando eu falo de oportunidades, são situações que estão fora das portas da minha empresa, mas que podem trazer benefícios. Por exemplo, a cidade está em expansão, está vindo uma série de empresas grandes para a cidade e isso pode ser uma oportunidade para o meu modelo de negócio. Às vezes eu tenho um restaurante, então tem uma construção aqui do lado, então são muitos funcionários trabalhando nessa construção. Isso pode ser uma oportunidade para o meu negócio, desde que eu esteja preparado para atender essa oportunidade. Então percebam, eu quando estou ali gerenciando um negócio, eu tenho que ficar ligado. O que está acontecendo no cenário político? O que está acontecendo no cenário econômico, né? E aí, o governo está liberando taxas de crédito diferenciado que pode beneficiar o meu negócio? Uma linha de financiamento, uma linha de crédito? Será que a economia está começando a subir e o meu negócio ele pode ser um negócio beneficiado por isso? Né? Será que é um processo, por exemplo, eu que trabalhei muitos anos, né, na área de educação, na verdade eu trabalho até hoje, né? Às vezes é um projeto do governo que vai beneficiar a instituição a qual eu trabalho, então isso tudo é oportunidade. E nós temos as ameaças. O que é ameaça? São elementos externos que podem prejudicar substancialmente o meu negócio. E uma boa estratégia é como eu vou me defender dessas ameaças. Qual o plano B, o plano C, o plano D, meu plano de contingência para essa ameaça? Eu falei do projeto de lei. O projeto de lei ele pode ser benéfico para minha empresa, mas ele pode ser maléfico para minha empresa, depende do contexto. Será que eu estou antenado? Meu Deus do céu, se o governo aprova esse projeto de lei, o meu negócio... né? Infelizmente, é uma decisão governamental que vai prejudicar o meu negócio, que vai restringir o acesso ao meu negócio, né? Que vai regulamentar ao ponto de reduzir significativamente as minhas vendas. Como é que está o contexto econômico? Se eu tenho uma loja de carros, né, e a economia dá aquela cambaleada e o crédito não é aprovado com facilidade para o meu cliente, isso prejudica o meu negócio. Eu tenho um plano de contingência, eu tenho um plano B para essas circunstâncias, para essas situações, né? Às vezes é um elemento político, um elemento econômico, às vezes é um elemento de uma concorrência, né? De, por exemplo, eu não tenho a máquina XYZ, mas está vindo uma empresa concorrente que ela vai ter essa máquina e se ela tiver essa máquina, ela vai conseguir produzir muito mais rápido e muito melhor do que eu. E aí, o que eu vou fazer dentro desse contexto? Eu vou esperar essa empresa chegar e tomar toda a minha parcela de mercado ou eu já vou pensar numa estratégia
para que quando essa, né, concorrente chegue, eu já esteja preparado, né? Eu vou seguir, né, eu vou criar um outro segmento de cliente. O que eu vou fazer? Então percebam, a gente não está dando um exemplo, né, prático sobre o que é isso, porque o nosso vídeo ele é conceitual, né? No momento a gente está trabalhando de forma conceitual, né? Quem sabe aí, né, vocês me falam, ué, já achei bacana a proposta conceitual, mas pô, tu não tem um exemplo prático pra gente construir junto, pra gente trabalhar junto? É só falar pra mim nos comentários, né? Pô, fala pra mim que a gente tenta criar uma comunidade para que você, gestor, possa crescer e se desenvolver. Então percebam, né, a síntese de todo o nosso vídeo. Nós temos uma ferramenta chamada Matriz SWOT, ou, né, Matriz Fofa, e essa ferramenta é uma ferramenta para a gente analisar o cenário, tanto o cenário interno quanto o cenário externo à minha empresa. E essa ferramenta vai me ajudar a identificar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são minhas oportunidades e quais são minhas ameaças. A partir do momento que eu fiz todo esse mapeamento, aí é a hora da gestão estratégica, né? Estudar, analisar, né, essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para que a gente possa se potencializar em relação, né, às forças e oportunidades e para que a gente possa, né, aprimorar ou se defender das ameaças, né, ou das nossas fraquezas, né, que é algo que pode prejudicar o nosso negócio. Bom, galerinha do meu coração, eu espero que o vídeo tenha ficado claro, eu espero que as informações possam ser úteis, possa ajudar vocês, né, na hora aí de vocês fazerem essa análise, fazer um trabalho da faculdade, do curso, ou até mesmo aplicar no negócio real de vocês. Cara, eu peço de coração, né, que vocês possam estar se inscrevendo no meu canal, que vocês possam estar dando aquele likezinho que eu acho que vale a pena, né, para que a gente possa cada vez mais crescer com essa nossa comunidade, né, de gestores. Mas é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.